Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. O vídeo de hoje começa com uma pergunta muito simples. Será que as cidades de Tubarão, em Santa Catarina, Petrolina e Garanhuns, ambas em Pernambuco, elas não têm problemas reais a tratar? Será que todas as questões sobre saúde, educação, transporte público, saneamento básico, enfim, questões afetas aos municípios, todos os problemas dessas cidades foram resolvidos? Aparentemente sim, já que as câmaras de vereadores e prefeitos dessas três cidades se dão ao trabalho de ficar discutindo e aprovando leis sobre problemas que não existem, que é o caso que eu vou tratar aqui hoje no Birosca News. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no YouTube, Alexandre Bahia, assim como o podcast do Birosca News, disponível em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe. Toda semana novos episódios são lançados. Pois bem, essa semana o STF decidiu duas ADPFs, a ADPF 466 e a ADPF 522, que discutiam a primeira, a lei de Tubarão, e a segunda, as duas leis de Pernambuco. Leis essas que falavam que as escolas estariam proibidas de discutir, abre aspas, ideologia de gênero no sistema de ensino, indo até o ponto de vedar livros, a existência de determinados livros que entrariam então num índex totalmente medieval, bem ao estilo medieval mesmo. Bom, o STF declarou essas leis inconstitucionais, e vale a pena a gente destacar que isso não é a primeira vez que acontece. O STF já declarou inconstitucionais leis municipais idênticas a estas pelo menos 4 ou 5 outras vezes. Mas, infelizmente, como não existe como a decisão do STF vincular os legislativos, ou seja, a decisão do STF, numa ação de controle concentrado, ela é vinculante para a administração pública, para o executivo e para os demais órgãos do Poder Judiciário. Mas ela não vincula o legislativo. E aí, seguidamente, os legislativos locais vêm aprovando leis como estas, ou similares a estas, e o STF, então, é chamado a declarar novamente inconstitucionais essas leis. Os argumentos do STF para declarar essas leis inconstitucionais, assim como nas várias decisões que ele já deu antes, são bem conhecidos. Uma questão de competência, não cabe ao município legislar infringindo norma geral, que é de competência da União, e quanto ao conteúdo, que leis como estas violam os princípios da liberdade e da pluralidade de ensino, além de reforçarem discriminações por gênero, estereótipos de gênero que violam o direito de igualdade, entendida a igualdade aí como um direito à diversidade e um direito à não discriminação. Isso é óbvio, não tem nenhuma grande novidade nessas decisões do STF desta semana. O que realmente é impressionante nessa história é o abuso do processo legislativo. Em um outro vídeo, eu falei aqui, no penúltimo episódio do Birosca News, eu falei aqui sobre como que o legislativo aprova, os legislativos, em geral aqui no Brasil, aprovam legislações sem menor cabimento, legislações absolutamente treslocadas, absurdas. Mas é importante a gente lembrar, e eu vou retomar um argumento que eu falei ali, que não é que os legislativos aprovam essas leis porque eles realmente acreditam nessas questões, porque eles realmente estão preocupados com a educação, com as crianças. A gente sabe muito bem que não é nada disso. Há ali um abuso no processo legislativo porque se está instrumentalizando, se está usando do tempo público e do dinheiro público, porque nós temos vereadores pagos pelo contribuinte, por todos nós, que poderia estar usando aquele tempo na Câmara dos Vereadores para propor, para criar políticas públicas que atacassem problemas reais. Eu imagino que haja problemas reais na educação nessas três cidades, que elas não tenham uma educação já
sueca, para que então, já que todos os problemas reais já teriam sido resolvidos, vamos agora nos preocupar com problemas que não existem. A questão sobre ideologia de gênero é um falso problema. Ela é um espantalho moral. E ela ocupa o tempo das câmaras de vereadores exatamente com dois objetivos. Primeiro, agradar um determinado público que acha que está havendo uma cruzada do bem contra o mal, que é um argumento falso por várias razões, que a gente pode tratar inclusive no outro vídeo. Mas, em segundo lugar, ao ocupar a Câmara com projetos desse tipo, eu blindo a Câmara de discutir problemas reais. Então, a agenda da Câmara está muito ocupada inventando problemas que não existem quando o córrego está recebendo esgoto não tratado. Eventualmente, quando esse esgoto não tratado, inclusive, está no meio da rua, não tem nenhum sistema de recolhimento de resíduos de esgoto, quando, na verdade, as salas de aula estão caindo aos pedaços, quando, na verdade, os professores são mal remunerados, quando o teto da escola está praticamente caindo na cabeça das crianças, quando os hospitais não têm condições mínimas para atender a população e tem filas intermináveis. E ao invés de estarmos discutindo essas questões, os vereadores estão inventando moinhos de vento e ficam nessa coisa de Dom Quixote que está combatendo moinhos de vento ao invés de combater problemas reais. Há um abuso no processo legislativo e esse abuso ele precisava realmente receber alguma forma de punição. E eu digo punição no sentido político, pelo menos no primeiro momento, ou seja, as populações desses lugares e de tantas outras cidades em que se tem perdido tempo discutindo questões assim, deveria exigir dos seus políticos que honrassem os altos salários e benefícios que eles têm para propor soluções de problemas reais e não esse tipo de falácia do espantalho, essa invenção de um problema que definitivamente não existe. Estamos muito mal, vamos muito mal, quando os legislativos federal, estaduais e municipais, ao invés de cuidarem de questões realmente que importam para este país, estão preocupados sobre onde as pessoas trans podem fazer xixi ou se a gente vai discutir sobre gênero nas escolas. E aí, para finalizar, eu queria só lembrar que não foi nenhuma nem 50 vezes que crianças descobriram que estavam sofrendo formas de violência sexual exatamente em casa, dentro de casa, cometidos por seus familiares, exatamente no momento em que elas tiveram o esclarecimento na escola a respeito do que é gênero, a respeito do que é respeito ao corpo, de inviolabilidade da intimidade e da vida privada. A quem interessa, se não aos abusadores, que crianças e adolescentes não saibam questões como essas? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa birosca de país.